Boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma segunda-feira das nossas lives sobre os protocolos das diversas doenças da retina. E hoje vamos começar com o Dr. Júlio Andrade com o protocolo Planet. Boa noite, gente. Tudo bem? Então, hoje eu vou falar sobre o estudo Planet, que foi avaliado em 2018, que foi a publicação. E o Planet, ele tinha um objetivo geral de avaliar a eficácia, a segurança e a tolerabilidade da medicação do aflibercept intravítrea nos pacientes com vasculopatia polipoidal. E, na verdade, ele foi feito em um contexto que eles queriam ver se o aflibercept sozinho poderia ser eficiente para o tratamento da polipoidal, porque na época eles tratavam os pacientes associados com o PDT. Então, eles queriam fazer esse teste para ver se o polipoidal sozinho seria eficiente nesses pacientes. E o desenho do estudo ele foi feito em um ensaio clínico, fase 3B, multicêntrico, randomizado, duplo cego, e foi também comparado com um grupo de injeções simuladas de tratamentos simulados de PDT. Ele foi inicialmente feito com 96 semanas, mas a análise mesmo que eu vou mostrar aqui para vocês, principal, ela foi feita com 52 semanas e um total aí dessas 52 semanas de 318 pacientes. E o estudo tinha os objetivos principais de avaliar a melhora da acuidade visual dos pacientes, a segurança da medicação, a avaliação da anatomia da retina desses pacientes e o comportamento dessas lesões polipoidais durante o tempo. E o que foi de critério de elegibilidade para esse estudo? Pacientes com mais de 50 anos e na avaliação, o paciente tinha que ter o diagnóstico polipoidal e uma acuidade visual basal de 73 até 24 letras. O que foi feito para esses grupos de tratamento? Os pacientes, primeiro, eles eram feitos injeções de loading dose na semana 0, 4 e 8 de aflibercept 2 miligramas. E depois eles eram separados em dois grupos. O primeiro grupo com aflibercept mais o PDT simulado. E o segundo grupo, o aflibercept com o PDT ativo nos pacientes de resgate. Esses resgates eles eram feitos principalmente pela análise dos médicos que estavam acompanhando esses pacientes, e se ele tinha perda na acuidade visual, uma perda ali em relação à retina, né, ou algo que estava sendo feito e não estava melhorando, eles optavam, então era algo muito pessoal desses médicos, inclusive esse é um viés grande do estudo. E o que a gente teve de resultado? Primeiro, em relação à acuidade visual, pensando no baseline até a semana 52. A gente vê aí nessa comparação dos dois grupos, né? Então, aqui na coluna do lado esquerdo, a gente tem o PDT com a injeção e só o aflibercept. A gente vê que o ganho médio de acuidade visual é muito semelhante entre os grupos de 10,7 e 10,8 letras. E a gente tem ali no final da tabela os pacientes para em relação àquela evitar a perda visual, né? Aqueles que perdiam menos de 15 letras. E aí a gente vê também que o número é muito semelhante, 96 e 97% entre os grupos. Então aqui a gente já vê uma não inferioridade do tratamento. Na segunda parte, sobre desfechos anatômicos, que também era um objetivo do estudo ser avaliado, do baseline até a semana 52, a gente vê aqui nesses parâmetros da mudança de espessura e da proporção de pacientes sem fluido no ACT. Então, ali do lado a gente tem os dois grupos, foi tudo muito semelhante. A espessura, 143 no grupo do PDT e 137 no grupo que fez somente a injeção. Já a proporção de pacientes sem fluido ficou mais alta que 85% nos dois grupos, de novo mostrando uma não inferioridade do tratamento. As lesões em relação à indocianina, né, então acompanhamento dos pólipos ao longo do estudo. O que foi visto? Que a ausência de pólipos com extravasamento, ela aconteceu um pouco mais no grupo que fez o PDT, comparado ao aflibercept, 88 contra 81%. A regressão completa dos pólipos ficou parecida, 44% e 38% no aflibercept, e a redução da área dos pólipos, eles ficaram em torno de 60%, comparado com 65%. Aqui, em relação à avaliação, a gente tem uma diferença um pouco maior, mas a gente tem que lembrar que o PDT ele tem um tipo de tratamento diferente que isso aqui justifica, né? Então, aqui teve um pouquinho, mas não foi uma diferença tão gritante. E sobre eventos adversos, praticamente nada. A gente teve uma hemorragia conjuntival, teve olho seco e teve uma HV, mas nenhum desses eventos foram associados aos tratamentos. Sobre a discussão do artigo.
os pacientes que trataram somente com o aflibercept tiveram um ganho médio de mais de 10 letras, com uma redução significativa da espessura macular, como a gente pode ver ali nas tabelas, e uma alta taxa de controle de fluido e das lesões polipoidais ativas. E também eles tiveram pouca necessidade de resgate com o PDT, foi em menos de 15% dos pacientes, sem uma vantagem clara, comparando o PDT, de melhorar a acuidade visual desses pacientes no resgate. E o que que a gente tem de implicação prática para o estudo? Que o aflibercept, ele é uma primeira linha boa para o tratamento de polipoidal, sozinho, né? Só ele. E o uso do PDT, ele pode ser também utilizado, mas, segundo o estudo Planet, reservado para as respostas subótimas ou aqueles pacientes que necessitavam de um resgate. E o que que a gente tem de limitação? Uma pouca proporção de pacientes que necessitaram de PDT, e isso dificulta a nossa comparação entre os dois grupos, porque foi menos de 15%. E os critérios de resgate específicos do protocolo, que foi aquela questão que eu expliquei, que os médicos que decidiam sobre o diagnóstico e a decisão que eles iam ser feitas de resgate durante o estudo. Então, o que que a gente pode concluir? Que realmente o Planet mostrou que o aflibercept sozinho é uma estratégia eficaz e segura para utilizar nesses pacientes, em que realmente a gente pode primeiro tratar com a aflibercept, monitorar esses pacientes de perto e só depois, ou se precisar, pensar no PDT em casos refratários. É isso. Muito obrigado. Maravilha, Luca. Júlio, né? Ô, Júlio, e essa última frase sua definiu o estudo todo. É o que a gente mais faz hoje. A gente trata primeiro, né, com as drogas que a gente tem disponíveis. Hoje esse estudo foi de 2018, então hoje a gente tem outros estudos, né, com outras drogas, mas a gente trata primeiro ou com a aflibercept ou com faricimab, que também, né, tem um estudo, o SAWIN agora, que é um estudo muito enriquecedor em relação ao tratamento da polipoidal. Então, a gente tem hoje outras armas terapêuticas para tratar a polipoidal além do PDT, porque o PDT ele não é tão disponível, é difícil, às vezes, de achar medicação, e poucos locais que fazem. Então, na nossa realidade, a gente faz o tratamento antiangiogênico mesmo. E esse foi o primeiro estudo com a aflibercept, né? Porque a gente tem outros estudos, Everest, que foi com ranibizumab, junto com o PDT, mas com o aflibercept, o Planet foi o primeiro estudo e que consagrou ele aí como um bom aliado para o tratamento da polipoidal. Então é isso aí, a gente trata primeiro com antiangiogênico, se o paciente não for respondedor a isso, e se tiver possibilidade de fazer um tratamento combinado, aí sim vem o PDT, mas em casos bem refratários, que não é o que a gente vê. Polipoidal é uma doença que responde bem ao tratamento antiangiogênico, tá? Tem um bom prognóstico na maioria dos casos. Beleza. Eu vi também, eu Beleza. estava lendo sobre o Everest 2, né, que eu achei Uhum. interessante porque eles fizeram uma Com comparação desde o afluência, início, né? Uhum, E foi uhum. diferente desse estudo. Foi Então, diferente acho que desse. esse estudo errou assim, né, entre aspas, mas porque ele comparou pouco o paciente com o PDT mesmo, porque foi só aquele Sim, o resgate. Everest já foi algo mais. Você viu que as respostas É, no Everest de fechamento do pólipo, no grupo que tratou com PDT, foi maior, né? uhum, Então é isso aí. perfeito. Bem, Obri- então agora a gente vai para o próximo protocolo, é com o Dr. Lucas agora? Isso. Boa noite, É isso. pessoal. Vamos lá. Vou Você vai colocar falar aqui sobre o a. que, Lucas, hoje? É o Epic. Ah, o EPIC. Então, boa aula aí para Isso. você. Vamos ver aqui. Tá dando pra. Tá aparecendo aí? Sim. Beleza. Então, boa noite a todos. Hoje eu fiquei encarregado de apresentar o estudo Epic, que é uma análise do uso do aflibercept intravítrea no tratamento dos casos de polipoidal que apresentaram hemorragia ou exsudação. Então, esse estudo ele foi um estudo prospectivo, aberto, foi patrocinado por investigadores, foi publicado em 2016 no Havaí. E tem algumas informações importantes da utilização do aflibercept nesses casos de doença polipoidal. Esse trabalho ele foi, igual eu falei, prospectivo aberto e não randomizado, com uma população de 21 olhos, ou seja, uma população bem pequena, mas que tiveram um diagnóstico de polipoidal confirmado, todos os casos pela endocianina verde. Eram pacientes majoritariamente asiáticos, 90%, 10% caucasianos, com idade média de 77 anos. Metade da amostra já tinha recebido algum tipo de anti-VEGF previamente, e a outra população era naive, não tinha recebido nenhum
tratamento, ou seja, tinha uma certa heterogeneidade no grupo que foi apresentado. Ou seja, também alguns casos eram refratários ao tratamento e outros casos nunca tinham recebido tratamento desses pacientes de polipoidal. Então, como é que foi feito o regime de tratamento nesses casos? Foi realizado o aflibercept 2 miligramas, né, o Eylea, realizando uma loading dose obrigatória, ou seja, fazendo o baseline no mês um, mês 2, né, 3 doses. E depois seguia o tratamento de 8 semanas até 6 meses. Caso desse tratamento o paciente evoluísse com alguma hemorragia, piora do fluido ou algum outro critério de recorrência da doença, ele voltava para o esquema mensal com as 3 doses obrigatórias, depois entrava para o espaçamento. Então, assim, esse detalhe é bem interessante, que ele simula bem próximo do Treat and Extend, né? Respeitando um pouco da atividade da doença. Eles consideraram também a piora do edema macular também como um fator de regressão, né, de reativação da doença nesses casos. E aqui é uma imagem que mostra do trabalho, mostrando o paciente aqui no baseline, antes do tratamento, e o paciente depois recebeu as 3 primeiras injeções, como houve uma regressão aqui do pólipo, e como teve uma melhora também desse fluido subretiniano. Então, assim, o que que esse trabalho ele trouxe? Ele mostrou uma mudança na qualidade visual, infelizmente, que não foi estaticamente significativa, né? Os pacientes melhoraram em relação ao baseline apenas 2,76 letras, não teve um valor P significativo. Mas esse trabalho mostrou que esses pacientes eles estabilizaram ou então, pelo menos, não pioraram a resposta visual, né? Dentro desse grupo, que foi pequeno, de 21 pacientes, 29% melhorou em 5 letras e a maioria ficou estável, ou seja, mostrou que a medicação foi interessante para estabilizar esses pacientes, pelo menos. E considerando esses casos de pacientes que já tinham sido previamente tratados e foram retratados, também é uma coisa interessante. Bom, os resultados anatômicos em relação a esses pacientes, a gente viu que o aflibercept, dos 18 olhos que tinham fluido subretiniano, 72% houve uma resolução desse fluido. Os casos que apresentavam hemorragia, 75% também tiveram uma melhora significativa, né? 8 pacientes. E o edema macular também teve uma resolução importante de 75 micra de redução do edema, ou seja, uma redução estatisticamente significativa. Sem falar nisso, que esses pacientes que tinham PED presente, 87% teve uma melhora ou uma regressão completa dele. Além da regressão do complexo polipoidal confirmado na endocrinina verde em 67% dos pacientes. Então, assim, a gente vê que eu até coloquei só em comparação com outros estudos, né, com o Pearl e o Pearl 2, que mostraram o ranibizumab, o EPIC teve uma regressão melhor, né, mais importante, do pólipo em relação a esses outros estudos, 67% nesses casos. E quais foram as conclusões? Esse trabalho foi bem interessante, que ele mostrou que o aflibercept 2 miligramas realmente conseguiu fazer uma estabilização da visão desses pacientes, devido à ação dele que é antioxidativa e melhora da hemorragia, consequentemente melhorando o edema macular e o PED. Com importante taxa de regressão dos pólipos em relação aos outros estudos que tratam de medicações semelhantes, mas da mesma doença. Ou seja, esses pacientes que eram refratários ao tratamento prévio tiveram uma resolução interessante com aflibercept 2 miligramas, mantendo o regime de 8 semanas, que também é mais interessante ainda, já que houve um espaçamento desses casos e não uma injeção mensal contínua. Assim, a gente vê que, por mais que seja um trabalho relevante, ele teve algumas limitações, que a gente pode colocar primeiro como uma amostra muito pequena e localizada, ou seja, foi num centro só do Havaí, né, e com 21 olhos. Ele foi open label, então tem um risco grande de viés, foi patrocinado, além pelos investigadores também, então existe esse risco de viés também. E em diferença do quadro do que o Júlio apresentou, ele não tem um grupo controle, né? Não teve um grupo PDT ou um grupo com um tipo de anti-VEGF versus o outro anti-VEGF, né? Sem falar que esses pacientes, quando eles entraram no trabalho, eles já tinham uma qualidade visual relativamente boa. Então, assim, isso pode também ser um fator de que esses pacientes já iam ter uma melhora mais significativa por essa qualidade visual melhor. Além de ter misturado esses pacientes que já tinham sido tratados, pacientes que não tinham sido tratados. É isso sobre o trabalho. Qualquer coisa estou à disposição para tirar as dúvidas. Muito obrigado. Muito bom, hein, Lucas? Muito bom. Ô, gente, esse trabalho aí, o outro que o Júlio explicou é o Planet e a gente vendo aí junto com o PDT. Esse foi o EPIC com o aflibercept sozinho, né? Você vê que, olha o potencial, aquele slide que você mostrou, Lucas, dos resultados, tanto no potencial de redução do PED, esse estudo aí
do EPIC, ele mostrou o tanto que o aflibercept tem ação na redução do PED. Foi um dos trabalhos que consagrou meio que o Eylea na redução desse PED. E não apenas na redução do PED, mas os outros biomarcadores, como fluido subretiniano, como atividade do pólipo, tá? Que também a gente pode ver pela tomografia. Então, foi um trabalho que, mais uma vez, mostrou o potencial aí do aflibercept para o tratamento da polipoidal. Entendeu? Ele complementou um pouco o Planet nesse sentido do poder antiangiogênico do aflibercept na polipoidal, tá? Lembrando que o Planet tinha aí o grupo com o PDT, tá bom? Então, assim, aquele slide dos resultados, onde você mostra os biomarcadores, é um slide que vocês deveriam gravar, porque 67% na redução do pólipo é um número muito, muito expressivo, tá bom? Então, tá de parabéns aí, viu? Então, vamos para a Obrigado. próxima Tenho só palestrante, uma doutora. pergunta. Ah, sim, claro. Ô, Lucas, eu não sei se, né, se tem um consenso, se nesse artigo citaram sobre isso. Em relação ao tamanho do PED, que a gente deve começar a tratar, existe um consenso? No trabalho você viu, Lucas, sobre isso? Não, esse trabalho Tá, ele então não eu vou falar para a traz Carol uma um indicação pouco assim. sobre isso. Hoje em dia, Carol, não há um consenso sobre a altura do PED para critério ou não de tratamento, mas a Úrsula, né, do grupo lá de Viena, ela fala o seguinte, que alturas de PED maior do que 400 micra geralmente está acompanhada ou de um pólipo ou de alguma atividade de líquido intra ou subretiniano por alguma membrana neovascular, seja, né, de DMRI, no caso, ou seja, uma membrana secundária. Então, essas alturas de PED, geralmente acima de 400 micra, é meio que uma indicação de tratamento, lembrando também do risco de ruptura desse epitélio, tá? Que Sim. grandes PEDs levam a essas rupturas também, principalmente quando estão acima de 600 micra, tá? Uhum, perfeito. Então, Obrigada. ele não entra no critério como fluido sub, fluido intra, focos hiperreflectivos, os outros biomarcadores, mas ele em breve vai entrar. Porque Uhum, geralmente, quando tem um PED, seja ele fibrovascular ou seroso, geralmente tem atividade dentro da retina também, seja com sim. líquido sub ou líquido intra, entendeu? Tá na iminência aí, né? Obrigada. É, isso. Bem, então vamos aí para a doutora Ana Luísa Gandra com o protocolo Leite. PLACE. Isso aí. Boa noite, gente. Vou falar então hoje sobre o protocolo, sobre o estudo PLACE. Esse artigo foi publicado em 2018, e esse estudo ele tinha como objetivo comparar a eficácia e a segurança da terapia fotodinâmica com metade da dose, padrão de verteporfirina, versus o laser micropulso subliminar no caso de serose crônica. O estudo, então, ele avaliou os pacientes que tinham líquido subretiniano persistente na mácula, com alterações visuais compatíveis com serose crônica, que tinham esses sintomas por pelo menos 6 semanas. Ele excluiu pacientes que já haviam sido tratados para serose crônica, que tinham outras doenças oftalmológicas que podiam causar baixa de visão, se tinha uma acuidade visual pior que 20/200, se ele já tinha uma atrofia córneo-retiniana central, se esse fluido ou a baixa de visão tivessem presentes por mais de 18 meses, se havia uma presença de fluido também intrarretiniano, porque isso envolveria que a doença, isso poderia implicar que a doença já tinha outros sinais de cronicidade que não responderiam, e se estivesse usando atualmente corticoides. O estudo, então, avaliou 179 pacientes com serose central crônica e dividiu em dois grupos. Um recebeu metade da dose de PDT e a outra recebeu micropulso. Eles avaliariam os pacientes, então, inicialmente 6 a 8 semanas após o tratamento e uma avaliação final entre 7 e 8 meses após o tratamento. Então, metade do grupo recebeu a dose de PDT e aqui na direita a gente consegue ver os pacientes que receberam o micropulso. Essa é só uma imagem, né, ilustrativa. Os resultados, então, a gente consegue ver que em relação ao fluido subretiniano, na avaliação inicial, o grupo do PDT se mostrou superior em relação à resolução do fluido, e essa superioridade se manteve na avaliação final em 7 meses. Em relação à melhora da acuidade visual, a gente consegue ver que o grupo do PDT foi superior, e isso também se manteve na avaliação final. Em relação ao ganho de sensibilidade retiniana, a mesma coisa, o grupo do PDT foi superior,
também se manteve. E o estudo, por fim, concluiu que a meia dose de PDT ela foi significativamente mais eficaz do que o laser para promover uma resolução completa do fluido subretiniano, tanto precocemente quanto na avaliação final. E que o PDT demonstrou ganhos funcionais iniciais superiores, com melhor acuidade visual no final e melhor sensibilidade retiniana nas primeiras semanas. Então, dessa forma, os dois estudos eles tinham segurança similares, sem efeitos adversos graves, e o estudo ele fornece evidência de que a meia dose de PDT deve ser considerado tratamento de primeira linha para a serose central crônica. Só que entra naquilo que a gente já conhece em questão da disponibilidade do medicamento, mas é importante a gente saber da importância desse tratamento. É isso, rapidinho aí. Parabéns, Ana. Isso aí. Um estudo bem informativo para a gente, né? E ambos os tratamentos, se a gente olha, o que tem mais acessibilidade é o micropulso, se a gente for pensar, né? Mas o que funciona para a serosa central mesmo, e que é de primeira escolha, é o PDT. Então, é uma doença que a gente reza para não ter, uma serosa central crônica, porque pouca coisa responde, o paciente recorre bastante, mas quando consegue fazer o tratamento com PDT, ali há uma diminuição da permeabilidade coroidal e é o que funciona para esses pacientes com esse epitélio alterado, entendeu? Para essa epiteliopatia serosa, o PDT é o tratamento de escolha, apesar da disponibilidade em alguns centros, em alguns locais, né, do país para ser realizado, tá? Mas se não tem, tem um micropulso, tenta fazer o micropulso. Não tem o micropulso, tenta fazer alguma coisa, mudança de estilo de vida, retirar corticoide, inibidores, né, aí, como a gente usa espironolactona, o aldactona. Então, assim, tem alternativas, mas que não funciona tão bem como primeira linha. Então, você mostrou muito bem aí nesse estudo, no delineamento dele, que realmente o PDT é a primeira linha no estudo PLACE, tá? E, infelizmente, a gente não tem tanta disponibilidade assim, né? E a estimulação também do epitélio quando a gente não tem, né? É o micropulso também. Sim, sim, Com o sim. laser subliminar, né? É Sim, uma opção, exato, né? com laser que o micropulso vem com finalidade, né? Apesar da gente nem ver a marca. E o laser subliminar, às vezes a gente faz um laser mais focal, com diminuição dos parâmetros para estimular o epitélio, quando não tem o micropulso disponível. Então, é outra alternativa também. Muito bom. É isso aí. Parabéns, Carol, Ana. não, acho importante falar também que a gente vê que na avaliação final, o ganho do PDT e do laser em relação a ganho de letras, é claro que do PDT foi superior, mas do laser não ficou muito abaixo. Então, acho que a gente tem um respaldo para utilizar e isso vai trazer benefício para o paciente, considerando que a gente não Ah, tem sim, acesso com certeza. Sim, a Isso, a sim. gente usa as armas que tem, né? Parabéns, então, Ana. Então, a gente vai agora para o último protocolo da noite com a doutora Caroline. Peraí, que deu uma travadinha. Vamos lá. Boa noite a todos. Meu nome é Caroline. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o estudo Spectra. Foi um estudo que objetivou comparar a eficácia e a segurança da terapia fotodinâmica versus a eplerenona oral no tratamento da coriopatia serosa crônica. Os tratamentos utilizados, então, eram o PDT com a verterporfirina, que era considerado um padrão mais eficaz, e a eplerenona, que era um antagonista de mineralocorticoide e uso ainda off-label. Avaliando a resolução do fluido subretiniano, as mudanças na acuidade visual, parâmetros anatômicos no OCT e quais foram os eventos adversos. O desenho desse estudo, então, foi um estudo randomizado, prospectivo, multicêntrico, fase 4. A população eram pacientes com cirrose crônica maior ou igual a 3 meses, e os grupos foram divididos em dois: os que recebiam PDT com afluência reduzida e o grupo da eplerenona de 50 miligramas por dia. A duração total do acompanhamento foi de 12 semanas, onde avaliava-se o desfecho primário, e essas avaliações eram realizadas com a CT, a anjo e outros testes funcionais. Então, só falando um pouquinho, por que utiliza-se a fluência reduzida na serosa?
A cirrose ela não é uma doença neovascular, mas sim uma hiperpermeabilidade da coroide. Então, não precisa de uma agressividade tão grande como nos casos de uma neovascularização. Continuando então no estudo, os critérios de inclusão eram aqueles pacientes com diagnóstico confirmado de cirrose crônica. Esses pacientes tinham fluido subretiniano persistente maior ou igual a 3 meses, uma idade maior de 18 anos e não poderiam ter sinais de neovascularização macular ou de outras causas de descolamento seroso. O desfecho primário avaliado, então, era a resolução completa desse fluido subretiniano na semana 12. E vamos aos resultados. Então, foram estudados 107 pacientes, sendo que 53 era um grupo que recebia metade da dose do PDT e 54 era aquele grupo que recebia a eplerenona oral. Os desfechos foram avaliados, então, em 3 meses, avaliando se a resolução completa desse fluido, a OCT, 78% tiveram uma resolução nesse grupo do PDT, contra 17% no grupo que recebeu a eplerenona. Então, interpretando isso, o PDT foi observado, né, que é muito mais eficaz. Teve um resultado robusto e clinicamente significativo. Já em relação à melhora da acuidade visual ao ETDRS, o grupo do PDT iniciou com 83,7 e teve um ganho de 10,8 letras. Já o grupo da eplerenona já iniciou com 82,8 e também teve um ganho de 9 letras. Então, não foi uma avaliação significativa, a visão ela permaneceu sem uma diferença importante entre os grupos. Esses pacientes eles já vinham, né, já foram colocados no estudo com uma acuidade visual muito boa. Então, esse estudo não foi sensível para detectar os ganhos de visão. Em relação à sensibilidade retiniana na microperimetria. Então, os pacientes do PDT iniciaram com 25,4 decibéis e tiveram um ganho de 3,4. Já o grupo da eplerenona já iniciou com 23,9 e teve um ganho de 4 decibéis. Então, o PDT ele, resultou numa melhor função retiniana e mostrou que, mesmo com uma acuidade visual inicial semelhante, a qualidade funcional da retina ela melhora mais com o PDT do que com a eplerenona. E aí eles avaliaram também qualidade de vida. Os pacientes do PDT tiveram um ganho de 8,5. Já no grupo da eplerenona, um ganho de 12,1. Não foi significante, não teve uma estatisticamente significativo. A tendência é de uma melhor qualidade de vida com o PDT, mas não teve essa significância estatística. Provavelmente, eles associaram a curta duração do estudo, que durou só 3 meses. Em relação aos eventos adversos, o grupo do PDT teve só 6%, já no grupo da eplerenona, 33%. Então, a eplerenona causou mais eventos adversos sistêmicos, por exemplo, hipercalemia, aumento da pressão, alterações renais. E aí, o PDT mostrou-se novamente mais seguro nesse curto prazo. Então, as conclusões desse estudo. Interpretando todos esses resultados falados, o PDT com essa meia dose, ele foi muito superior à eplerenona. Lembrando lá daquele primeiro slide dos resultados, 78% versus 17% da eplerenona. Teve uma melhor função macular quando a gente olha na microperimetria e menos efeitos adversos. Então, avaliando todos esses dados, o PDT deve ser a primeira linha no tratamento da cirrose crônica. E o impacto clínico disso é uma redução desse uso off-label da eplerenona, reforçou ainda mais a necessidade do acesso dos pacientes ao PDT, tem uma importância, mostra para a gente a importância do diagnóstico preciso da cirrose e também a gente deve levar em consideração uma seleção adequada desses pacientes. Apesar disso, esse estudo teve algumas limitações, que eu vou citar algumas. Teve um follow-up de apenas 3 meses. A amostra foi muito pequena, foram só 107 pacientes e ela é heterogênea. A acuidade visual ela já começou muito alta no início da avaliação. Os biomarcadores anatômicos foram avançados, não tiveram biomarcadores anatômicos avançados. Também foi considerado uma dose fixa da eplerenona, não foi individualizado para cada paciente.
e também não teve uma avaliação desses pacientes a longo prazo. O estudo foi muito curto. Então é isso. Analisamos. Muito bom, Carol. Todos, nossa, hoje os protocolos, né, muito bons, muito atuais. Então, de parabéns Excelente. a todos vocês. Parabéns. E aí, mais um estudo, né, mostrando aí o potencial do PDT para cirrose crônica. Nesse aí foi um comparativo com uma medicação oral que a gente também usa, mas mostrando aí mais uma vez, né, apesar de ter limitações. Eu acho que o último slide da Carol mostra muito bem as limitações do estudo. Imagina, um segmento apenas de 3 meses, provavelmente, se fosse um estudo de prospectivo de maior segmento, de 1 a 2 anos, a gente iria observar mudanças mais robustas na acuidade visual, no grupo do PDT, entendeu? Porque a gente observa, gente, já que a gente não tem PDT, a gente vai ali tratando com medicação, alguns pacientes respondem, né? A gente até fica feliz, mas será que eles não responderam porque aquela serosa estava no início e iria responder de qualquer maneira, espontaneamente, naquele prazo ali de observação, né? Quando é uma serosa mais aguda, tá? Então, as medicações, elas têm potencial limitado, não há comparação em relação ao uso do PDT, porque o PDT ele vai tratar na base, naquele problema ali da hiperpermeabilidade coroidiana, que é o grande pulo do gato na fisiopatogenia da serosa central. Então, realmente, hoje, assim, quando tem um paciente meu com serosa crônica que não melhorou com micropulso, não melhorou com estilo de vida, não melhorou com laser focal, qualquer tipo de laser subliminar, essas coisas, a gente tem que indicar sim o tratamento com o PDT, tá? É uma das indicações mais fortes hoje para o tratamento com o PDT, é a serosa central, tá bom? E você mostrou muito bem isso, tá, Carol? Nesse último slide aí das limitações sobre o resultado desse estudo. Muito bom. Mais alguma pergunta? Tudo certo, né? Ô, gente, aqui só estamos entre nós aqui, né? Para a gravação aí, Carol.